primeiro, né? Por que tanto medo? Quando a gente fala de câncer de pâncreas, geralmente as pessoas já falam, nossa, é um câncer geralmente que é grave e que é um paciente que cursa com manifestações clínicas também agressivas e que geralmente a gente não tem, assim, uma boa perspectiva, aquele paciente não tem um bom prognóstico, de fato. Mas uma das grandes também preocupações e que talvez aí a importância do laboratório dentro da parte clínica, né, no contexto do cuidado àquele paciente, é justamente porque é um câncer de diagnóstico tardio, é um câncer onde a detecção muitas vezes é difícil. E dentre esses tumores sólidos que a gente vem abordando, alguns têm marcadores laboratoriais de baixo custo, que são mais fáceis, mais prevalentes nessas doenças, e outros não tanto. No caso do câncer de pâncreas, a gente não tem marcadores, talvez, tão expressivos, específicos, como a gente viu, por exemplo, num câncer de fígado ou de próstata. E, de fato, ele assusta porque ele tem um comportamento agressivo, uma alta letalidade, é a neoplasia mais letal do trato gastrointestinal, e no momento do diagnóstico, menos de 20% dos casos, eles são ressecáveis, ou seja, são cirúrgicos, de se conseguir fazer toda a remoção daquele tumor. E os demais, então, 80%, eles são irressecáveis e geralmente, ainda por cima, são metastáticos. Eu não sei se vocês lembram, inclusive, desse ator Patrick Swayze, né? Muito famoso. Ele faleceu de câncer de pâncreas com apenas 57 anos de idade. E ele lutou por 20 meses, né? Após a descoberta, o diagnóstico ter sido feito. Então, geralmente, como o diagnóstico é tardio, as pessoas, quando elas detectam e descobrem, a doença já está em estágio avançado e que, geralmente, os cuidados são paliativos. Então, é um dos tipos de neoplasias, de fato, mais letais e que tem um mau prognóstico e que, geralmente, quando um farmacêutico ali no cuidado, no acompanhamento desse paciente crônico, a gente que está no laboratório, a gente encontra o biomarcador positivo, claro que a gente já fica um pouco mais assustado e querendo avaliar, né, de forma conjunta a parte clínica, laboratorial, farmacológica, para ter certeza de que aquilo que a gente está encontrando é realmente, de fato, o resultado correto, fidedigno, porque a gente sabe o que aquilo pode significar ao chegar nas mãos daquele paciente. Então, conhecendo um pouco mais sobre essa neoplasia maligna, apenas 20% a 30% das recorrências elas são locais, ou seja, 70% a 80% vai metastizar, vai para outros tecidos, para outros órgãos, e daí também é o grande problema dessa neoplasia e da dificuldade desses pacientes conseguirem obter a cura. Então, a doença é fatal e mesmo com a incorporação de novas drogas nessas últimas décadas, como a gente tem observado, a sobrevida mediana, ela permanece inferior a 1 ano. Poucas são as vezes que a gente consegue pegar na prática um paciente que descobre o câncer de pâncreas e consegue ficar ali sobrevivendo por muito tempo. Geralmente, 1 ano, 2 anos, inclusive é o que eu também observo na minha prática laboratorial, de acompanhar alguns pacientes quando fazem o diagnóstico. E geralmente por quê? Porque a detecção é tardia, porque o diagnóstico é difícil. Bom, conhecendo então as partes, né? Onde é que o câncer pode acometer? A gente sabe, eu já tinha falado com vocês sobre o câncer de fígado e a proximidade com o pâncreas, e por isso que no câncer de fígado, inclusive, nós podemos encontrar também, por exemplo, num paciente com hepatocarcinoma, a presença, né, o aumento de amilase, lipase, que são enzimas produzidas pelo pâncreas. Pois bem, se a gente for olhar aqui o desenho, a gente percebe que a cabeça, mais ou menos, do pâncreas, ela está aqui já completamente próxima do duodeno, próximo da árvore do tronco biliar também, né? Então, tem uma proximidade ali com o fígado. E aí, a gente tem a cabeça próxima ao duodeno, mas nós temos o corpo e a cauda do pâncreas. O mais comum de pegarmos aí na vida real é o adenocarcinoma, que é um câncer glandular. 90% das vezes, o paciente com câncer de pâncreas é um câncer, na verdade, de glândula, né? Glandular, um adenocarcinoma. E a maior parte afeta a cabeça, em 2% dos casos, o que é de extrema gravidade. Quando, inclusive, o tumor está presente na cabeça do pâncreas, essa proximidade com o duodeno, com a árvore biliar, é que faz com que a gente perceba alterações na absorção intestinal, alterações no metabolismo hepático,
com aumento, por exemplo, de enzimas, da bilirrubina, porque, na verdade, essas moléculas, esses metabólitos vão ficar prejudicados ali, o seu escoamento, por exemplo, da árvore da vesícula biliar para o duodeno. Então, tem muito a ver essa localização com os achados laboratoriais que a gente pode detectar. Inclusive, eu tenho um caso real, né, que eu pude acompanhar de um parente meu próximo, e que justamente, quando foi falado das manifestações clínicas, a gente já consegue fazer na cabeça quais são as alterações laboratoriais que já deviam estar presentes e que estão relacionadas com esses sinais e sintomas que foram vistos. E a gente vai ver no decorrer da aula. Bom, e quais são os fatores de risco para o desenvolvimento de um câncer de pâncreas? O tabagismo, muito ferozmente em diversos tipos de neoplasia. Se a gente for pegar hoje todos os estudos e o que o Instituto Nacional do Câncer traz, o tabagismo está implicado como um gatilho para o desenvolvimento de diversos tipos de neoplasias. E cerca de 26 a 30% dos casos de câncer de pâncreas estão associados com paciente que é tabagista ou foi ex-tabagista. Geralmente acomete pacientes mais idosos, entre 60 e 80 anos. A obesidade aqui e os distúrbios metabólicos, como a gente já tem falado nas outras aulas, tendo um papel também interessante, onde pacientes com IMC acima de 30, essa obesidade, a gente sabe que isso favorece também todo um esforço, uma demanda maior do pâncreas, né, em trabalhar, porque a gente sabe que um paciente com obesidade, isso também vai estar associado com o aumento da produção de insulina, que é um hormônio também anabólico. Então, é muito comum a gente observar pacientes com síndrome metabólica tendo esse tipo de comprometimento. A diabetes, tanto do tipo 1 do tipo 2 também, são fatores de risco para o desenvolvimento, e o paciente, uma vez que ele tenha o câncer de pâncreas, ele também tem distúrbios a nível do metabolismo glicídico, pode também desenvolver hiperglicemia por conta da doença, em si, da ineficácia depois da produção, por exemplo, de insulina e de fazer todo o controle glicêmico. Mas é muito interessante como alguns outros fatores, até mesmo patogênicos de origem de micro-organismos, também podem precipitar a ocorrência desse tipo de câncer, que afetam principalmente o trato gastrointestinal. E uma dessas causas é justamente a infecção pela bactéria Helicobacter pylori, né? Muito comum de acometer o estômago, de causar as úlceras gástricas, mas também tem se mostrado aí, alguns estudos, onde existe um papel também em ser um fator de risco para um paciente desenvolver o câncer de pâncreas. Além disso, consumo excessivo de carnes e alimentos processados, com alto teor ali de nitrito, a gente falou sobre isso, inclusive, também no câncer de próstata, e a gente trazendo aquele artigo, né, que mostra justamente essa questão dos fatores modificáveis e dos fatores ambientais, esses comportamentos de saúde alimentares, sendo hoje grandes precipitantes de diversos tipos de neoplasias que afetam principalmente o trato gastrointestinal. E, claro, a genética, né? As mutações do BRCA2, que estão associadas aí a um aumento também do risco de desenvolver o câncer de pâncreas, isso tanto para homem, tanto para mulher, tá? E, geralmente, quem tem essa mutação nesse gene, BRCA2, geralmente, em cerca de 5 a 10% dos casos, ao longo da vida, esses pacientes com essas mutações podem desenvolver o câncer de pâncreas, né? Dizer de próstata, de pâncreas. Então, ele é um fator de risco importante, mesmo assim, mas 5 a 10%, né? A chance. Mas a gente sabe que hoje, muito, a genética tem um papel ali importante, mas hoje os fatores ambientais estão aí assumindo um percentual muito maior. Mas essa mutação desse gene, inclusive, pode também ter implicações no tratamento em si para essa doença, na resposta que o indivíduo vai ter a determinadas terapias. Então, assim, é muito importante, uma vez que se descubra, se diagnostique, faça, né, essa identificação do câncer de pâncreas, a identificação, então, da mutação gênica também para orientar quanto ao tipo de tratamento.